Bom, se na aula 2 nós falamos da coluna vertebral da Bíblia, né, a teologia dos pactos, então na aula 3 nós vamos ver alguns outros desenvolvimentos que estão acontecendo, alguns outros processos que estão se desenrolando entre o Gênesis e o Apocalipse, entre a criação e a consumação. Um conceito aí teológico caro a nós, protestantes, é a questão da ideia da revelação progressiva. Ou seja, é preciso, ao ler a Bíblia, que nós entendamos que aquilo que não estava tão claro no começo, aos poucos foi se tornando mais claro, mas que nem sempre foi tão fácil de compreender. Quer ver? A promessa de Jesus está lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher teria inimizade com a serpente. Tá. Mas daí a interpretar que o descendente é só da mulher, para nós é fácil, né? E nós vimos nascer um bebê que é de Deus e de uma mulher. Mas naquela época não era tão simples. Por exemplo, um outro exemplo aí. Quando nós vamos lá em Oséias, diz assim acerca do Messias: do Egito chamei meu filho. Quando nós olhamos em Miqueias, fala: e tu, Belém Efrata, menor de todas, né? Pequenininha, curtelazinha, de ti virá. E existia uma tradição que dizia que o Messias seria de Nazaré. Bom, mas de onde vem esse homem, gente? É de Belém? É de Nazaré? É do Egito? Me responde. De onde vem esse homem? Dos três, né, senhores? Ele nasce em Belém, vai morar em Nazaré, mas tem que fugir para o Egito e volta do Egito. Mas percebe que para nós é fácil, depois da coisa acontecida. Na época não era tão fácil, tão simples, porque a revelação foi sendo progressiva. Aos pouquinhos, aquilo que era obscuro, misterioso, foi se tornando mais claro. De forma que é o seguinte, aqui é meio que, essa parte aqui é meio que especulativa, mas não dá para pensar o seguinte: Adão e Eva receberam a promessa do descendente. Nasce Caim. Não seria Caim? Muito provavelmente, Adão e Eva pensariam, né? Tá aí meu descendente. É esse. Mas Caim não foi, né? Não seria Abel? Abel é um menino tão bom, diferente de Caim. Caim é espoleta. Mas Abel, não seria Abel? Não foi Abel. Seria Noé aquele homem tão diferente do seu povo? Não foi Noé. Mas então é Abraão. Não, é Isaac, o filho da promessa. Né? Um descendente de uma mulher estéril e de um velho. Alguém diferente. Alguém que foi pedindo sacrifício, mas que foi poupado. Não é Isaac? Não seria então o povo? Essa linhagem, né? Alguma coisa mais abstrata? Também não é o povo. Então é Moisés. Um homem manso, um homem que resgata, um homem que traz a lei, um homem que escreve a mensagem, né? Aquele que é usado não é Moisés. Então não será Davi? Não será Salomão? Não, senhores. Será que é a linhagem real, então? Dá para perceber muitas vezes o povo pensando nisso, preocupado com isso.
A linhagem real não pode se perder. Mas, na verdade, tudo isso, senhores, aponta para Cristo. Todos esses que eu falei, tirando Caim, todos esses que eu falei, são personagens que são tipo de Cristo. Que têm em si atributos para apontar para Cristo. Mas enquanto os atributos são imperfeitos nas pessoas, em Cristo eles são consumados. Eles são perfeitos, eles são realizados. Ou seja, a adoração que está em Abel é perfeita em Cristo. A preservação que está em Noé é perfeita em Cristo. Tá joia? Então, esse é um dos desdobramentos que é preciso que nós vejamos na Bíblia. Até para entender determinados textos do Novo Testamento que nós vamos ler agora. Quer ver? Colossenses 1, 26 e 27. Enquanto vocês abrem aí, eu vou lembrar para vocês um outro texto do apóstolo Paulo, que ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado, né? E muitos pastores usam isso aí de modo errado, porque esquecem de ler o versículo seguinte, que diz o seguinte: mas Deus nolo revelou. Ou seja, o que era um mistério, agora já não é tão misterioso, porque Deus revelou. Tá bom? Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, todavia se manifestou aos meus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, e isto é, Cristo em vós e a esperança da glória. Então, aquilo que era um mistério, agora deixa de ser mistério. Aquilo que estava prometido lá em Abraão: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ei, um homenzinho, é prometido para ele que todas as famílias da terra vão ser abençoadas por meio dele. Como isso, Paulinho? Quando isso? Hoje. O cristianismo chegou em tudo que é lugar desse planeta. Né? Com a graça especial da salvação e com a graça comum dos valores. Todas as famílias da terra têm sido, então, abençoadas pela palavra de Deus. Isso, então, é a revelação progressiva. É um dos desdobramentos do que está acontecendo. Um outro desdobramento que vai se desenrolando, né, é aquela história que nós chamamos da criação à consumação. Quem participou do outro curso já viu um pouquinho disso aqui, mas vai rever, tá bom? Porque eu faço cursos independentes. Se você participa dos dois, você ganha um reforço aí, tá bom? Então, a estrutura: criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, a estrutura histórica do Evangelho. O Evangelho pressupõe uma criação, pressupõe uma queda, pressupõe uma redenção e uma consumação. Tenta pregar o Evangelho diferente. Chega para alguém e fala assim: você precisa ser salvo. Salvo do quê, velho? A primeira pergunta que ele vai te fazer é: salvo de quem? Salvo do quê? Por quê? Porque o Evangelho pressupõe você contar para ele que alguém criou isso aqui. Você está devendo para esse alguém. E que há uma solução, e que essa solução tem tempo e tem prazo para fechar. Então é isso que está embutido. A criação, senhores, ela é tratada na Bíblia em Gênesis 1 e Gênesis 2. Abre lá.
Gênesis 1 e Gênesis 2. Engraçado, né, Paulinho? Não é repetido? Não é meio esquisito? Gênesis 1 e Gênesis 2. Ele começa a narrar a criação e termina em Gênesis 1. Mas em Gênesis 2 ele faz de novo. De forma que vai ter gente aí no mundo, né? E vai dizer o seguinte: não, isso aí são dois relatos que foram juntados e é que é diferente, que isso é a prova que está tudo errado na Bíblia, porque um diz uma coisa, o outro diz outra. Nada disso, senhores. Já ouviram até falar em Lilith? Alguém já falou na famigerada Lilith? É como se tivesse Deus criado uma mulher em Gênesis 1 e outra mulher em Gênesis 2. Né? Tem Eva, mas tem Lilith. Ah, meu Deus. Eva já deu trabalho. Né? Se tivesse duas, ia dar mais trabalho ainda. Mas o que Gênesis 1 e Gênesis 2? E para que Gênesis 1 e Gênesis 2? A explicação é muito simples. Olha só, em Gênesis 1, ele fala a criação de tudo. Vai da luz, da matéria, até o homem. E vai no geralzão. Deus criou, façamos, haja, tal. Ótimo, muito bom, está criado. O que o autor aqui vai fazer é retomar no capítulo 2 aquilo que é o mais importante que foi criado. Então é como se Moisés virasse e falasse assim: agora deixa eu dar um parêntese aqui para falar como que foi melhor mesmo, para mostrar para vocês como que foi feito o que tem de mais importante na criação, que é o ser humano. Então ele retoma a criação do homem e fala dela com mais especificidade, com mais vagar, com mais informações. É só isso. Não há diferença, são plenamente compatíveis, Gênesis 1 e Gênesis 2. Ele só abre um parênteses para falar, olha, deixa eu... Se um fosse geral, o 2 foi a especificação de cada um. Isso. A especificação acerca da criação do homem e da mulher. Tá, Jô? Gostava, né? Sim. Moisés. Um era mais para relacionamento com Deus, né? Sim. E o outro era com o homem, né? Sim. Então, um é a criação geral, a outra a criação específica. Tá? Quem cria? Nós já tratamos disso também. Os três criam, mas quem toma a frente? O Pai. Né? O Pai é aquele que toma a frente. Isso está muito claro na Bíblia, lá em Gênesis 1, 1 e 2. Outra pessoa abre em João 1, de 1 a 3. E outra pessoa, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus cria, mas o Espírito de Deus já está lá, né? Está aí Jesus, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. As coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo de João 1? Como é que nós sabemos disso? João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João vai dizer, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada que foi feito sem ele. Ele estava lá, ele participou. Gênesis 1, 26. A última prova disso aí. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis
que rasteja o Deus. Às vezes nos escapa o detalhe aí, mas é o seguinte: Deus disse, façamos. Ué. Façamos está no plural, né? Façamos o homem conforme a nossa. Então é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Os três estão lá e nós somos imagem deles. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma outra coisa que é importante que saibamos sobre a criação é que a criação ela é feita do nada. A teologia vai colocar aí, né, uma expressão aí latina, ou grega, sei lá, é ex nihilo, do nada. Para dizer o seguinte, a única coisa que é eterna é Deus. A matéria não é eterna. O universo não é eterno, só Deus é eterno. Paulinho, mas a gente não morre. Então você é imortal, amigão. Você não é eterno. A sua alma não é eterna, ela é imortal, ela é daqui para frente. Deus é daqui para frente, Deus é daqui para trás, Deus é além do tempo. Deus cria o tempo e Deus se coloca na história. A gente não compreende isso, não compreende, cara. Uai, como é que alguém é além do tempo? Não sei. Eu sei que ele é superior, anterior à história, ao tempo. Só Deus é pré-existente, só Deus é incriado. Tudo mais é criatura, tudo mais é criado. E é criado pela palavra. Simplesmente pela palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja e havia, e houve e há, e haverá. Disse Deus, Pedro, vem, e Pedro vem. Disse Deus, Gisele, é a sua hora. E a hora chega. É pela palavra que as coisas são criadas e recriadas. Deus criou o universo pela palavra e Deus te ressuscitou pela palavra. Paulinho, eu não passei por essa ressurreição, então você não é crente. Você estava morto, senhores, nos seus delitos e pecados. A palavra te encontrou. A palavra de Deus foi até você e de modo irresistível te atraiu e te trouxe e te fez uma nova criatura. Romanos 10:17, para dizer exatamente isso aí. É pela fé. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra é o instrumento de Deus para a criação. Isso está muito, essa criação pela palavra, está muito bonito numa das crônicas de Nárnia. Chama O Sobrinho do Mago. Aqui estão todas elas, né? Mas são, acho que 7, então, independentes. É literatura infanto-juvenil, mas é bastante interessante. Ele vai narrar, né, no Sobrinho do Mago, essa criação que brota, que vem da palavra, que vem do nada. Se alguém tiver interesse, tá aí. Mas quais são as implicações, Paulinho, da criação? Porque é importante ter muito claro, e ao evangelizar, firmar para as pessoas que há um Criador. Por alguns motivos. Se alguém que criou, esse alguém governa, esse alguém é soberano sobre a criação. A melhor analogia que eu acho para isso, para a criação e a relação de Deus com a criação, é aquela que imagine você escrevendo um livro. Você manda no livro?
que você está escrevendo. É você quem coloca o título? É você quem coloca um personagem assim, outro personagem para lá, um personagem que nasce aqui, morre ali? É você. A sua relação com o livro é bem menos soberana do que a relação dele com o mundo, senhor. Ele é muito mais superior ao universo do que você ao seu livro. Você é condicionado aí por uma série de fatores. Ele não tem condicionamentos. De forma que Deus é soberano. Isso é uma decorrência lógica da criação. Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, agora eternamente. Se nós estivéssemos falando de um ser humano, isso soaria orgulhoso, não soaria? Arrogante, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Sim, se nós tratássemos de um ser humano, mas nós não estamos tratando de um ser humano. Entenda isso, senhores. Cristianismo é isso, é entender muito bem isso. Ele é Deus. Ele não é um de nós. Nunca foi. Ele é Deus. Infinitamente superior à soma de tudo isso aqui. De forma que dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, então, a glória eternamente. Vai bater. É para fazer um suspense aí. Nem acordar quem estava dormindo. Lembra disso, senhores, quando você cultuar a Deus. Quando você vier à casa de Deus, é a Ele. A glória é dele. Não é para você. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero. Não é como as pessoas vão me ver. Nada disso. Tudo isso aqui é feito para Ele. E Ele não divide a glória dele, viu, senhores? Não pode. O que é dele é dele. É preciso. Isso é a decorrência primeira e lógica da soberania, né? Da criação. Mas também a questão da autoridade. Se ele é autor, ele tem autoridade. Ele tem a decorrência lógica de ser autor. Êxodo 20, 1 e 2. Esse texto vai dizer o seguinte, olha, o que é o preâmbulo, o cabeçalho dos 10 mandamentos? Qual é? Êxodo 20, 1 e 2. O que diz lá? Partindo Abraão dali para a Negueb, habitou entre Gades. Não, 1 e 2. Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 20, 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Senhores, não esqueça o seguinte. Eu criei vocês e eu salvei vocês. Então, façam isso. Eu criei e recriei cada um dos senhores. Então, façam isso. E aí ele começa os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Guarda o sábado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que ele fala isso? Porque eu criei vocês e porque eu salvei vocês. Como autor, eu tenho autoridade. Paulinho, essa semana a gente estava doméstico, né, e falando sobre criação. A Aldara citou algo bem interessante, que nós não criamos nada. Nós somos criativos. Sim. A criação é só cabe a Deus. Nós transformamos coisas, né? Essa criatividade, Sim. essa criação. A própria ciência não criou nada. Lavoisier, né? Na natureza, senhores, Se transforma. nada se cria. Deus já criou. Ele criou. Nós transformamos para o bem e para o mal. E esse Deus, então, que criou todas as coisas, ele nos deu alguns mandatos. Fora dos 10 mandamentos, há alguns mandatos, lá em Gênesis.
Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Mandato social, senhores. Né? Ou seja, nós devemos encher a terra. Nós devemos conviver uns com os outros. De todos os lugares que a terra comportar. Dominai sobre as aves do céu. Mandato cultural. Pega aquilo que eu criei e transforma, e gerencia, e cuida. Eles foram colocados no jardim para cuidar e guardar, e para fazer prosperar. Aqui tem uma implicação muito importante, por exemplo, nos nossos trabalhos. Não interessa o que você faz, senhores. Você não faz para o seu chefe. Não interessa o que você faz. Você não faz, em última instância, para a sua família. Tudo que você faz para Deus. Paulinho, eu sou limpador de rua. Limpa a rua para Deus. Não quer dizer que eu devo fazer cantando um hino, não é isso não. Pode fazer, é ótimo que faça cantando um hino, cantando um corinho. Mas, no entanto, eu vou fazer o melhor possível para aquela rua ficar limpa para Deus, porque Deus gosta de lugar limpo. Paulinho, Deus gosta de lugar limpo? Gosta. Deus é um Deus de ordem, senhores. É o pecado que enfeia as coisas, suja as coisas, estraga as coisas. O projeto de Deus é um projeto de beleza, de ordem. Tudo que você faz, senhores, faz para Deus. Não importa o que você faz. Eu vou lavar a louça da minha casa. Eu lavo para Deus. Então eu lavo bem lavado. Não importa se o seu chefe está lá, se ele não está. Deus está. Então faça o que tem que ser feito e faça bem feito, porque quem te criou te deu esse mandato. Cria, guarda, faz prosperar. Tá bom? Tá. Existe então sobre a criação uma discussão, né? Sobre criacionismo e sobre o materialismo evolucionista. Isso aí nós trabalhamos bem no outro curso, né? Melhor do que aqui, mas rapidamente é bom nós tratarmos um pouquinho disso. Aqui percebam que nós não estamos tratando da revelação especial, ou seja, do que Deus falou que fez. Nós estamos falando do que o homem, olhando a natureza, consegue descobrir. Tá certo? Olha, uma coisa é o que Deus revelou, e nós acreditamos pela fé. Outra coisa é o que nós, olhando a natureza, olhando dentro de nós mesmos, nós podemos descobrir algumas coisas. Então, nesse sentido do que nós conseguimos descobrir, existe um embate científico, né, entre o criacionismo e o materialismo evolucionista. Embate científico, o qual, entenda o seguinte, senhores, está em aberto. Não há uma decisão completa nesse debate científico. Por exemplo, a lei da gravidade não está em aberto, está? Ninguém duvida dela. A fórmula da água, H2O, ninguém duvida. Duvida? Agora, em termos científicos, de baixo para cima, existe esse embate. O que não quer dizer, e aí é o que eu falei no outro curso, é o seguinte, que não haja evidências, né, por aí a demonstrar quem deve ser e quem vai ganhar o debate. Né? Há claras evidências, por exemplo, sobre o criacionismo. O cristianismo não é uma fé sem evidências racionais, não é uma fé que não possa ser crida racionalmente. Algumas evidências rápidas, senhores. Quando Darwin propõe a ideia do evolucionismo, ele dizia o seguinte: é muito fácil eu mostrar o surgimento da vida para os senhores. Darwin pegava um pano, molhava aquele pano de sangue, entrava dentro de um lugar,
colocava aquele pano de sangue lá e fechava a porta. Falava assim, fica de guarda, não deixa ninguém entrar. 2, 3, 5 dias depois, uma semana depois, ele abria e naquele pano tinha bichos. Tá vendo, senhores? A vida surgindo do nada. Por quê? Porque eles não conheciam a microbiologia, senhores. Que no ar, né, tá cheio de seres invisíveis que nós não vemos. Ou seja, Darwin vai ser alguém da linha que nós chamamos de biogênese. Ou seja, a vida surge do nada. Acontece que depois de Darwin vem um senhor chamado Louis Pasteur. Meu francês é maravilhoso. Eu fico impressionado comigo, só daí. Né? Mas vocês conhecem o Louis Pasteur pelo leite pasteurizado. Não é? Lembra do leite pasteurizado? Ou seja, você joga ele numa temperatura muito grande, você mata uma parte dos micróbios. Você joga ele numa temperatura muito pequena, você mata outra parte dos micróbios. Não sobra micróbio nenhum. Aquele leite saquinho vai durar mais do que duraria. O processo de pasteurização, de acabar com os micróbios invisíveis das coisas. Isso mata Darwin. Porque naquele pano surgia porque estava aí, no ar. Não é porque surgiu do nada, já estava. Vida não surge do nada. Só Deus criou do nada todas as coisas. De lá para cá, toda vida que aparece vem de outra vida. Isso é uma evidência, senhores. A evidência dos anos. Eu não falei lá, mas vou falar aqui. Vamos falar do multiverso. O que acontece? Quando a teoria da evolução é criada, eles falam ali em milhares e milhões de anos. Mas eles começam a perceber que, estatisticamente falando, é muito improvável que milhões de anos comportem a possibilidade da evolução, né? Do surgimento da vida até a complexidade do ser humano. Isso não poderia ser feito em milhões de anos. Aí eles partem para os bilhões. Mas estatisticamente também, pensando nisso, bilhões é pouquinho demais. Vamos para centenas de bilhões, trilhões. Não adianta. Não adianta. O que eles fazem? Qual é a moda atual? Universos paralelos. Não, Paulinho, são bilhões de anos de bilhões de universos. Então, em algum deles ia acontecer e aconteceu. Tá, vem cá. Universos paralelos é o multiverso, né? Em primeiro lugar, se eles são de fato paralelos, eles não se comunicam. E jamais você pode, então, dizer que existe. Não há contato entre um e outro. Duas retas. É. No entanto, se eles não são paralelos e se eles se comunicam, eles são um só. Eles não são dois. Eles são um só. São partes de um universo só. Então, tudo isso é conversa fiada para tentar aumentar a possibilidade estatística da teoria pela qual eles vivem. Estatística ainda improbabilíssima, pelo simples motivo de que, se não há uma ordem a governar, tudo está em jogo o tempo todo, a cada segundo. Entende? As leis da física que vigoravam há 3 segundos atrás não têm motivos para vigorar daqui a 2 segundos. Então tudo estaria a todo tempo em jogo.
estatisticamente improvável, completamente improvável. A ponto de a ilustração que os autores vão usar, né? Por exemplo, Nancy Pearce, Francis Schaeffer, é mais ou menos o seguinte: você chega num deserto, encontra uma Ferrari lá, qual a sua sensação? Alguém colocou aquele negócio lá, né? Não foi a areia, que por bilhões e bilhões de anos bateu uma na outra, e de tanto bater uma na outra, fez surgir uma Ferrari lá, né? Escuta, é mais fácil isso acontecer do que a teoria da evolução ser estatisticamente provável. Eu tinha a analogia ele falando, tudo tem o criador, né? Tem o criador, falou, você jogar um monte de tinta num quadro, vai formar a Mona Lisa? Não, porque alguém tem que fazer. Um negócio tão complexo assim não pode ser feito do nada. Acabou com sua teoria da evolução. Sim. Bota aí os macacos, milhões de anos, com o pincel na mão lá, vai sair a Mona Lisa? Não vai. Não vai. Tá. Senhores, eu não tenho muito tempo para tratar disso, mas quem quiser, mais especificamente, né? Como tudo começou, Gênesis 1 e 2, professor Adalto Lourenço. Ele vai tratar, então, mais profundamente sobre essas questões. Mas se nós temos a criação, nós temos em seguida a queda que está lá em Gênesis 3. Nós já vimos no pacto, né, o que foi a queda. Mas eu gostaria de tratar então dos senhores aqui sobre alguns efeitos e os principais efeitos da queda. Em primeiro lugar, só lembrando os senhores que a origem do mal não está em Adão e Eva, né, senhores? A serpentinha já estava lá, né? A origem do mal remete à rebelião de Satanás e dos anjos, que caíram e em caindo se transformaram então em demônios. Mas em Adão nós morremos, a nossa raça, né? Então a queda vem por essa desobediência, por esse virar as costas, por esse não querer então se relacionar com Deus, refletido na atitude de desobediência dos nossos pais. Em alguns efeitos: morte, primeiro deles, morte. Morte física, morte espiritual. Morte física, separação entre alma e corpo. Morte espiritual, separação entre nós e Deus. É aí, claro? Tranquilo? Tá. Outra consequência, a depravação total. Tudo aquilo que era bom, e a criação foi feita boa, ele se deprava. E se deprava por todos os lados, de todo jeito, de toda forma que nós imaginarmos. Tudo aquilo que é bom se corrompe, se deteriora e pode ser usado, então, para o mal. Não só as coisas, como nós, né? Nós nos depravamos completamente. Efeitos cósmicos, senhores. O trabalho é anterior ao pecado, vocês sabem disso, né? Então, muito provavelmente, nós vamos trabalhar no céu. Não adianta se achar que vai para o céu, ficar sem fazer nada, não. A conversa é essa. O trabalho é parte do projeto original e nós vamos para o céu e nós vamos trabalhar no céu. O que o pecado fez, então, com o trabalho? O que antes era plenamente prazeroso, tranquilo, e a natureza ajudava, agora a natureza atrapalha. A coisa inverteu. Agora é com força, é com luta, é com suor. Tanto externamente, né, das coisas para nós, quanto internamente. A nossa vontade é deteriorada. Nós não queremos, precisamos fazer força. Então, os mandatos se complicam, né? O mandato de relacionamento entre nós e os outros se complicam, não se complicam? Isso fica claríssimo, né? Lá em Gênesis 3. Deus vai em Adão. E aí, cara, o que aconteceu?
Fui eu não. Foi ela. Deus vai nela. Foi a serpente. O caos toma conta, né, senhores? Os relacionamentos são destroçados, são destruídos, são complicados. O que antes era simples, agora é conturbado. Vem a vergonha, né? Marido e mulher, os dois sozinhos no paraíso, passam a se envergonhar. Né? A maldade entra para dentro. Nasce 2 filhos, o primeiro mata o segundo. De forma que os relacionamentos são complicados, o cumprimento dos mandatos é complicado. Mas houve a criação, houve a queda, mas graças a Deus houve então a redenção. E a redenção é o que nós tratamos aí no pacto da graça, firmado em Cristo. Cristo, o nosso representante. Em Adão nós morremos, mas em Cristo nós somos vivificados. 1 Coríntios 15, de 20 a 22. 1 Coríntios 15, de 20 a 22. Quem achou? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que o dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sim. Se nós somos representados em Adão para a morte, é em Cristo que nós somos representados para a vida. Não há vida fora da pessoa de Cristo. E Cristo faz a obra completamente, né? Ele não só morre por nós, ele vive por nós. Entenda bem isso. Cristo vem e cumpre a lei. Adão descumpriu a lei. Cristo vem e cumpre a lei. E ao cumprir a lei, ele então tem os méritos para pagar por nós. Um outro aspecto aí muito importante que é preciso lembrar. Por que precisava ser Deus? Porque o ofendido foi Deus. Lembra agora mesmo que eu falei de quem Deus é, da autoridade de Deus, da importância de Deus, da relevância de Deus? O ser humano não ofendeu qualquer um, não. É uma ofensa eterna, uma ofensa cósmica, uma ofensa ao que há de mais importante desse universo, que é Deus. Então, olha o preço a pagar. Precisou morrer Deus. Só quem tinha relevância necessária para pagar era Deus. Então Jesus é homem para cumprir e é Deus para ser relevante o suficiente para pagar essa dívida. E isso é a redenção. E ele paga então substitutivamente. Aquilo que nós não conseguimos fazer, ele vem e faz. Isso está em Romanos 3, de 21 a 26. Mas agora que a lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos nos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e padecem da glória de Deus. Sim, você leu até o 26? 26. 26? Isso. Então é de até 26? Isso, é só pegar do 24 até o 26 agora. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixava impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Rapidinho aqui, esse 26 sempre me chamou a atenção, porque ele retrata o seguinte:
Jesus justificou pecadores, sem deixar de ser justo. Como que ele fez isso? Pagando ele mesmo, né? Ele mesmo pagou em si o nosso pecado. Então, por exemplo, ele não negou a si mesmo. Ele falou, olha, pecado, morte. O salário do pecado é a morte. Bom, mas a morte dos homens não pagaria. Então ele morreu. Então ele veio, viveu e morreu. De forma que ele jamais deixou de ser justo no processo de nos justificar. Tá bom? E o último aspecto aí da redenção, que é importante nós chamarmos a atenção, é a chamada perseverança dos santos. Romanos 8:30. Que é o seguinte, olha, ele começou a boa obra, ele termina a boa obra. Ele garante, né, pelo Espírito Santo, que é o selo, ele garante aquilo que ele começou a fazer. Romanos 8:30, o que diz lá? É a chamada Ordo Salutis. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui é o que a teologia vai chamar de Ordo Salutis. E a ordem da salvação é o processo que começa e que está se desenrolando. Não é ela toda, é um resumo dela, mas ele fala assim, olha, ele te predestinou. Lá antes da fundação do mundo, ele falou assim, Meriane vai, Meriane é minha. Se Meriane é minha, eu vou chamar Meriane. Aos que predestinou, a esses também chamou. Então, se eu chamei Meriane e Meriane vem, eu vou justificar Meriane. Meriane vai ter relacionamento comigo. Justificou. E um dia eu vou levar Meriane. E ali eu vou transformar Meriane de forma que ela vai ser glorificada. Vai reinar comigo. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aqueles que ele justificou, ele haverá de glorificar. Entendeu? Esse é o processo de redenção. E por fim, a consumação. Todo plano, lá do começo, ele vai ser executado. Jó 42, de 1 a 2. Bem sei que tudo podes, meu amado. Né? Lê aí. Jó 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 1 e 2? Sim, então tá ótimo. É isso mesmo. Nenhum dos planos que foram feitos, que nós vimos os planos, né? Serão frustrados. Nem um i, nem um tio vai cair, tudo que foi colocado está sendo feito. É preciso que nós enxerguemos isso. E haverá o tempo da consumação, ou seja, criação, queda, redenção e tempo da oportunidade, senhores. Vai chegar o momento em que isso aqui vai ser fechado. Às vezes nós podemos pensar assim, o tempo da consumação é quando Jesus voltar. Sim, em termos gerais, sim. Mas há um tempo da consumação individual, né? Para o seu colega de trabalho, senhores, pode ser amanhã. Para um de nós, pode ser que nós não saiamos dessa sala aqui. Deus queira que não, né? Mas quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um passo ao curso da sua vida, senhores? Nenhum de nós. Então, há esse tempo da consumação. E a consumação será, para nós, gloriosa, senhores. Glória eterna. Onde tudo, então, haverá de ter o seu final. Final feliz. Por isso que nós gostamos da Hollywood antiga, e nós não gostamos dessa. Porque naquela mostrava isso. As coisas têm final feliz. Essa da agora não, né? O final é bagunçado com o meio e tudo é ruim. Né? E tudo é ruim. Até o filme de terror agora, o final dele é ruim. Antigamente o mal morria. Ressuscitava, voltava 200 vezes.
né, quando o filme fazia sucesso. Mas morria. Não morre. Às vezes tem Hoje o mal, dificuldade. hoje o mal não morre e justifica o mal ainda. Eles falam, o mal é que é bom, viu? Ou ele é mal porque tem uma justificativa de ser mal. Ele foi mal. Isso. Mas vai ter o tempo da consumação que vai pegar todo mundo de Hollywood. Vai pegar. Mas de forma que a consumação é exatamente isso. Novos céus e nova terra. Então o que é evangelizar? Rapidamente aqui, senhores. Evangelizar e dizer isso. Criação, queda, redenção, consumação.